Vamos lá. E aí chegamos ao quinto e último capítulo. Que é um capítulo assim que eu coloquei alguns comentários gerais, igual eu fiz, né? Dessa vez eu fiz um pouco diferente, porque já o material já ajudava muito, então eu fiz mais resumão aqui, né? É bom que eu vou mandar para vocês esse PDF com todos esses slides aí, que a gente tem um resumo do livro, né? Um fichamento. E aí aqui, bom, Stephen se muda para a universidade, onde desenvolve uma série de amizades fortes, e é especialmente próximo de um jovem chamado Cranley. Em uma série de conversas com seus companheiros, Stephen trabalha para formular suas teorias sobre a arte, né? Então, esse quinto capítulo, né, o último, é essa conversa deles, né? Stephen se descobrindo aí como artista. Enquanto ele depende de seus amigos como ouvintes, ele também está determinado a criar uma existência independente, liberada das expectativas de amigos e famílias, né? Que ele também sempre frisa isso, né? Ele quer se achar e ele não consegue ainda, assim, né? Não posso fazer unir essas coisas, né? Essa independência com essas expectativas, né, que os amigos e familiares dele têm. Em certo sentido, isso também acontece, é assim mesmo, né? Você, para se achar, às vezes, né, esse processo de individuação, diga, que ele estava passando, né, que todo mundo passa, às vezes é preciso também se distanciar, né, dessas expectativas de familiares e amigos, principalmente da família. Porque apesar da família, né, querer bem e, enfim, amar muito, mas às vezes existem pais e, né, que colocam realmente a expectativa deles no filho, né? Então, eu quero que meu filho seja não sei o quê. E às vezes o filho não vai ser isso, né? Então, não é que vai brigar com o pai e a mãe, mas essas distâncias às vezes é bom também, né? Depender da família e das pessoas e da pessoa, né? Então, ele se torna cada vez mais determinado a se libertar de todas as pressões limitantes e, eventualmente, decide deixar a Irlanda para escapar delas, né? Então, a Irlanda aí também, o país, né, entra como um elemento opressor, eu não gosto dessa palavra não, mas na visão dele, né, o país também impedia essa busca dele, né, por individuação. Então, ele queria sair também da Irlanda. O que foi, né, na verdade, o que Joyce fez também. Ele saiu da Irlanda para buscar sua vida, essa sua vocação de artista. Era um labirinto, né? Na verdade. O labirinto, pois é. E aí, sabe, né, eles cobravam muito essa questão dele se posicionar, dele ser patriota, né? E ele não queria se envolver com essas questões, né? porque a época, né, ali da Irlanda, tenso demais também. Ele foi para Paris seguir outras coisas, né? Também tem que ver isso, né? Ele, na realidade, ele não se libertou, né? Ele se libertou de umas coisas e se prendeu a outras. É isso que ele fala. Ele não. Essa liberdade, se for levar, né, ao pé da letra, não foi o que ele fez, né? Porque a verdadeira liberdade não, né, é muito difícil, são poucas as pessoas que são livres de verdade. Ele só trocou, né? É o que acontece, é comum mesmo. Sou jovem, troca de bandeira. É igual quando essa coisa do jovem, né, de não querer a família, oprimindo, né, ali, limitando, mas vai para um grupo que faz a mesma coisa, só que é o grupo dele, aí ele deixa, né? Mas a família não. Então, essa revolta contra a família. Bom, sai daí, Lua. Com seu homônimo, o mítico, né, Dédalo, aliás, Stephen espera construir asas. Ah, desculpa, lá na outra eu falei errado, eu falei falei Ícaro, né? Mas a relação que ele faz é com o Dédalus, é o pai do Ícaro e não com o Ícaro, que é o construtor, né? Foi ele, né, que fez as asas, o labirinto, igual o Matheus falou. Então, ó, com o seu... Mas ele que faz as asas para o Ícaro, né? Sabe? É que dá ideia, né? Mas a ideia dele em si não foi ruim. O problema foi que Ícaro não ouviu, né? Ele quis aparecer demais, né? Quis subir demais e aí se deu mal. Mas se fosse seguir o que o pai dele falou, não tinha dado certo ali, talvez. É verdade.
Então, ó, Stephen espera construir asas sobre as quais ele possa voar acima de todos os obstáculos e conseguir uma vida como artista. Então, sair daquele labirinto, sair daquela, né, prisão ali, se libertar e conseguir essa vida seguir essa vida nova. Então, na sua vida universitária, Stephen apresenta-se como uma pessoa antissocial e mais preocupado em formar um pensamento do que seguir o pensamento alheio, principalmente o pensamento político, né, que aí a Cassandra falou quase agora. Ele é mais introspectivo, resiste ao pensamento patriótico cego, muito embora continue respeitando a fé católica. Através de conversa com amigos e um professor, Stephen desenvolve sua própria teoria estética da arte, baseada na teoria de Aristóteles e Tomás de Aquino, né? Então, a influência da igreja nele, né, no Joyce, no Stephen, é muito forte, e ele não, né, ele respeita sempre, ele mostra esse respeito, mas ao mesmo tempo ele não consegue conciliar a vida que ele quer seguir, né, liberdade, com a vida religiosa, né, com o catolicismo. Ele não consegue ainda, ele acha que não tem como, né, conviver com essas duas coisas, mas ele respeita, né? E ele vai nessas conversas, esse antissocial que ele é, e ele sempre foi, na verdade, né? Como a Carolina falou, que ele era meio chatinho, assim, né? Se achava melhor que todo mundo. E aí na faculdade continua da mesma forma e ele vai baseando, né? Vai criando essa teoria estética da arte, que é o que o Joyce, né, o autor também busca, né, também buscou na vida dele. E como é? Aqui eu coloquei alguns trechos, né, ó. O desejo e a repulsa, excitados por meios estéticos impróprios, não são, de fato, emoções estéticas, não apenas por serem cinéticos, mas talvez porque não passam de sensações físicas, né? Aí ele usa aí um pouco da poética, de Aristóteles, né, da catarse e tal, para ir criando essa teoria dele. E aí ele também tem esse aqui. Para cobrir apreensões estéticas de todo tipo, provém elas da visão ou da audição ou de qualquer outra apreensão. Essa palavra, apesar de vaga, é clara o suficiente para manter afastados o bem e o mal que excitam o desejo e repulsa. Ele quer dizer certamente uma estácio e não uma cinese, né? E usando os termos lá da Tomás de Aquino e Aristóteles. E que tal o verdadeiro? Ele produz também uma estácio na mente. Você não ia conseguir escrever o seu nome na hipotenusa de um triângulo reto. Aí ele vai juntando aí um monte de coisa, que é essa busca ali, né, que ele teve lá, na praia, naquela visão, essa busca de unir, né, cadê aqui? O desejo, né, com esse outro lado, com o amor, que ele chama. No caso aqui, ele vai passando esse pé de estética, né, como conciliar essas coisas aqui. Ele vai formando a teoria dele. Aí, para encerrar esses trechos aqui, o último, eu acho que é o último, tem assim: estática, portanto, disse Stephen. Platão, acredito eu, disse que a beleza é o esplendor da verdade. Não acho que isso queira dizer alguma coisa, mas o verdadeiro e o belo são relacionados. A verdade é contemplada pelo intelecto, que é apaziguado pelas relações mais satisfatórias do sensível. O primeiro passo na direção da verdade é compreender o próprio ato de intelecção. Todo o sistema filosófico de Aristóteles repousa no livro da psicologia e ele, eu acho, repousa na sua declaração de que o mesmo atributo não pode, simultaneamente e na mesma conexão, pertencer e não pertencer ao mesmo sujeito. O primeiro passo na direção ao belo é compreender o próprio ato de apreensão estética. Então, ele faz uma mistura aí de Aristóteles com Santo Tomás de Aquino, né? O belo, né, que a gente escuta muito agora na internet, né? O belo, o esplendor, cadê aqui? O belo são... Já perdi, né? Mas a gente vê essas... aqui. A beleza é o esplendor da verdade, né? O belo é o esplendor da verdade, por aí vai. E ele vai nessas conversas, né? Então, o último, ele é bem voltado a essas reflexões filosóficas, né, de teoria do Stephen. E Stephen propõe que o bem é o que deve ser desejado.
e o verdadeiro e o belo são os mais persistentemente desejados. Embora Stephen admita que o que é belo para uma pessoa pode não ser belo para outra, ele enfatiza a beleza universal. Por fim, ele explica o momento em que o indivíduo compreende e aprecia essas qualidades de um objeto de arte, o que a sua beleza proporciona ao observador uma experiência espiritual que tem sido referida como o encantamento do coração. Né? Então é legal essas reflexões dele aqui, né, nesse capítulo sobre o belo, o verdadeiro, né, que são os mais persistentemente desejados, né, e de fato, né, a verdade, o belo, é o que nós temos esse desejo, né, buscar essas coisas no mundo, nas coisas, nas pessoas, né, então, Stephen vai nesses comentários, deixa eu ver aqui se eu coloquei, tem mais esse trecho aqui, ó. Quando falamos de beleza, no segundo sentido do termo, o nosso julgamento é influenciado em primeiro lugar pela própria arte e pela forma dessa arte. A imagem, fica claro, deve-se interpor entre a mente e os sentidos dos outros. Se você mantiver isso na memória, vai ver que a arte necessariamente se divide em 3 formas, progredindo de uma a outra. Essas formas são a forma lírica, forma em que o artista apresenta a imagem numa relação imediata consigo, a forma épica, a forma em que ela apresenta sua imagem em relação imediata consigo e com os outros, e a forma dramática, forma em que ela apresenta uma imagem em relação imediata com os outros. Então, essa conversa dele aqui é o que ele vai buscando também no próprio texto, nos escritos dele, né, o Joyce, que é o Matheus está estudando, né, começou a ler aí sobre o romance moderno, né, ele vai buscando isso que ele está tentando colocar aqui nesse belo, mas como que é isso, né? Existe o belo, mas ele também fala, né, que a beleza ali, o julgamento é influenciado em primeiro lugar pela arte, enfim, da pessoa, né? Ele tem essa coisa que a pessoa pode achar belo ou não, mas isso aí eu não vou entrar nessa discussão, né? Porque existe o belo, como eu posso falar? Existem coisas que a gente pode usar, né, parâmetros para avaliar se uma coisa é bela ou não, mas existe o gosto também, né? Não é relativizando a beleza, mas é o que eu falo com meus alunos, né? Uma coisa eu falar assim, olhar para essa garrafa aqui, né, e eu gostar dela e você não, né? Isso aí é questão subjetiva, mas tem coisas objetivas que vão, né, definir ali, a gente pode partir delas para avaliar se uma coisa é bela ou não, né? Mas tem esses 2 lados dessa discussão aí, né? Mas eu nem vou entrar. Mas eu acho que vocês conseguiram ter uma ideia aí nessa conversa do Stephen durante a leitura. Então, Stephen conclui que o dever do verdadeiro artista é afastar-se de sua criação completa e permanecer indiferente a ela, permitindo-lhe viver uma vida própria. É exatamente isso que ele faz no livro, né? Ele dá vida, ele permite que o livro, né, ganhe vida ali, porque ele não é o narrador que está ali limitando, explicando, simplesmente vem. Isso é o fluxo de consciência que ele propõe nos livros dele. E ele fala o seguinte: o artista, como Deus da criação, permanece dentro ou atrás, ou além ou acima de sua artesania, invisível, purgado da existência, indiferente, aparando as unhas. Em um retrato do artista quando jovem, o leitor aprende, através das experiências particulares de Stephen Dedalus, como um artista percebe o seu entorno, entendendo como suas visões sobre a fé, família e país frequentemente entram em conflito com as prescritas para ele pela sociedade. Como resultado, o artista se sente distanciado, é mal interpretado por outros como a atitude orgulhosa de um egoísta. Assim, o artista, já se sentindo isolado, está cada vez mais consciente de um certo isolamento social.
Então, ele quis passar essa ideia de como ele se viu durante a vida dele, né? Que a gente vê com ele como um chatinho, igual a gente falou, mas ele se vê como um egoísmo, não é um egoísmo, uma reclusão que é necessária ali para o artista, né? Ele é assim, ele precisa ter esse diferencial. Ele é diferente porque ele é assim, ele é um artista, né? Então, ele quis mostrar isso, né? Talvez baseado na vida dele, e chegou aqui a essas conclusões a partir do livro, né? Então, ele mistura tanta coisa nesse livro, né? E no fim tem uma harmonia, porque ele quer falar da vida dele, mas não é uma autobiografia de fato, né? Apesar de ser, ele quer trazer é quase uma jornada do herói, né? Porque ele vai mostrando essa forma, como é formado, né? Esse artista baseado na vida dele, né? Então esse voo aí, esse Dédalus, né? Que cria suas asas, constrói suas asas. E aí os impulsos sexuais de Stephen o confundem. Ele é jovem, inteligente, sensível e eloquente, mas também possui sentimentos sexuais urgentes, dúvida e insegurança. Todas as emoções universais que são experimentadas durante o percurso de sua adolescência. James Joyce revela esses tumultuosos sentimentos adolescentes através de uma técnica da narrativa chamada fluxo de consciência, que a gente já falou. Leva-nos para o mundo consciente e subconsciente, mostrando-nos as realidades objetivas e subjetivas de uma determinada situação. Para isso, ele usa Stephen Dedalus para nos ajudar a explorar as profundezas do coração humano, né? Então, tá, Matheus. Então tá bom, nós já vamos terminar daqui a pouco também. Obrigada, Matheus. O celular está descarregando, tem que sair. Vai com Deus. Então, esse livro, né, esse finalzinho aqui, esse resumo, né, do que ele nos traz nesse livro, como ele consegue explorar, né, igual a gente já falou, as profundezas do coração humano, né, quando ele traz aqueles sermões lá, as descrições do inferno, do purgatório, como ele muda a linguagem, né, infantil, ele vai evoluindo ali a linguagem junto com o personagem, né, nessa jornada do herói. Então, assim, é um livro que aparentemente no começo a gente acha muito esquisito, né? E depois a gente vai entendendo o que é que o Joyce quer, ou, né, enfim, mais ou menos, pelo menos, porque não é tão fácil você entender o que um autor queria, né? E nem é essa a intenção, mas a gente consegue pegar o que é principal nele, né, no livro, e esse percurso do Dédalus, que é o percurso do Joyce, e que também é o nosso, né, em alguns sentidos, assim. Nós não somos artistas, né, eu pelo menos não sou, mas a gente vive também essa jornada individual, né, essa busca, a jornada do herói que serve para todo mundo, né? E essa busca pelo crescimento, amadurecimento, que também é nossa, né? E aí, o que é que vocês querem falar mais? Suas impressões do livro todo, no geral, o que gostaram, não gostaram, sei lá. Ai, Sabrina, eu achei maravilhoso o livro, assim. Ele como o senhor Otávio falou, né? Eu fiquei impressionada porque ele tem um conhecimento. Eu gosto muito de catequese, né? De conhecer a fé mesmo, assim. O livro, ele conhece os dogmas, né? Ele conhece muito bem, né? A fé, ele sabe, né? Da fé ali. Ele realmente essas passagens, assim, tem uma poesia, né? E em certos momentos é forte, é triste, porque no final, até que você indicou o professor Monir, no final o Stephen fala, não servirei, né? Que a mãe quer que ele cumpra lá a Páscoa, e ele fala que não, né? E aí ele fala também que ele não é que ele não crê, mas ele não vai, né? Ele não vai se submeter, ele vai abandonar mesmo, né? E parece que o livro tem uma continuação. O professor Monir fala do Ulisses, né? Que talvez a gente saiba se o Joyce, eu não sei também, se ele, né, voltou atrás, mas assim, no final ele fala que não vai se submeter, né? É uma pena, porque a gente fica assim, é demais realmente essa alma de artista dele também,
conhecer isso, né? Essa tensão, essa luta toda, né? Uhum. Mas no final isso ele resolve, né? O professor Moneiro até fala que ele resolve com ele evolui essa forma de enxergar a sexualidade de uma forma poética, ele passa a enxergar a mulher a partir daquela moça lá no mar, de uma forma poética e não é artística, como é que ele fala? Enfim, Não só ele, sexual, né? Ele consegue. não só sexual, né? A beleza mesmo, né? Uhum. Então, em certa parte, ele evolui, né? Mas ele fala que no finalzinho que não vai se submeter, né? Mas aí se atendo ao personagem do livro, né? Uhum. Na vida, né? Vai saber como é que foi o final lá da vida dele. E como é uma biografia, pelo jeito tem uma continuidade em Ulisses, e ali até o professor fala que não percam, porque é muito bom saber o que aconteceu, né? Ulisses, não cheguei lá ainda, porque ele é mais complicado, mas eu quero sim, eu quero ler. Eu já falei para vocês, né, que eu quero ler muito Ulisses mais na frente. Esse ano não, mas talvez ano que vem. Vamos ver. Otávio, que eu falo. Uma coisa que vocês podem ter discutido na última aula, porque às vezes ele refere-se a Stephens e às vezes ele refere a Dédalus, né? Por que é essa mudança de pessoa, né? Não, não é não? Às vezes ele refere Stephens, depois Dédalus. Tem alguma coisa por trás dessa mudança de tratamento dele mesmo, assim? Não sei se eu expliquei. Não, eu entendi. Vocês também notaram isso, né? Às vezes ele se refere como Stephen, às vezes ele se refere como Dédalus. Uhum. Como um para o outro. Assim. Parece que nas partes que ele quer trazer essa ideia mais do mítica, né, dessa busca pela liberdade, pelas asas, né, e em situações que seja assim, não parei para observar isso, se isso de fato é, mas talvez seja isso, quando é uma situação em que ele está ali buscando isso, né, igual o personagem mitológico, aí ele se chama de Daedalus, né, e quando não é, em outra situação ele coloca Stephen, mas é uma hipótese aqui, não sei de certeza se seria isso, mas pode ser. E a Carolina tem alguma coisa a falar? Eu tô deixando o povo falar, porque às vezes eu falo demais, então eu tô um pouquinho na minha. Não, pode falar. Então, a minha percepção, assim, desse livro é que o Stephen, ele era um jovem com conflito interno muito grande entre a religião e uma vida de liberdade artística. Para ele era um ou outro, para ele não tinha como conciliar. E desde pequeno, ele sempre se viu diferente, ele tinha consciência de que ele era diferente dos outros. Talvez por isso ele tenha se tornado uma pessoa, assim, entre aspas, tão antissocial. Na verdade, ele não era antissocial, ele era uma pessoa que estava de boa com a solidão. Ele achava que ele aprendia mais sozinho, que ele tinha que aprender por ele mesmo e não pelos outros. Então, ele tinha esse conflito muito grande, tanto que tem uma parte do livro que ele fala que ele se preparou durante a vida inteira para seguir uma vida religiosa. Só que quando ele chegou de fato diante dela, ele desiste porque ele... Ficou mudo aí também? Ou só foi aqui? Cadê? Outro mudo. Acho que é a internet dela. Você apertou o botão do mudo. Não. Voltou. Saiu agora. Voltou. Onde que eu estava, gente? Por muito tempo. Não. Ficou pouco tempo, acho que uns segundos, questões de segundo. Ah, tá. Então, quando ele chega de frente com essa vida religiosa, ele não quer, porque ele acha que isso vai cortar a asa dele, né? Vai impedir que ele tenha essa liberdade artística. Ele não consegue conciliar. Então, ele percebe que ele nunca vai poder seguir isso e segue a vida dele sozinha, tipo,
sozinho, tanto da família, quanto da pátria, quanto da religião, ele se aparta de tudo isso. E naquele momento da praia, foi tipo um momento catártico para ele. Foi que eu vi, eu não preciso fugir disso, eu vou elevar esse desejo que eu sinto e levá-lo para a forma estética, para a forma da arte, eu não vou reprimir, eu não consigo deixar de ter o desejo, já que eu tenho, eu não vou lutar contra ele, vou elevá-lo, né? Essa foi a percepção que eu tive. E até quando ele chega na universidade, que ele viu aquilo como aquele oásis que tinha, né? Tipo, eu vou para lá para aprender. Quando ele chega lá, a gente vê que ele estava completamente entediado, avoado, não prestava atenção nas aulas, não frequentava nem essas aulas. E naquela conversa que ele tem com um padre lá que está acendendo a lareira, você vê como ele está irritado, de tipo, nossa, esse cara ele só segue fórmula pronta. Eu não quero isso para mim, eu não quero ficar repetindo o que os outros disseram o tempo inteiro, fórmula, eu quero criar, tanto que ele começa a criação dele lá da tese estética dele, que ele faz toda aquela explicação que eu achei fantástico. E ele não quer essa amarra para a vida dele, né? Então ele segue tentando criar alguma coisa. A personalidade artística dele estava em pleno desenvolvimento ali, e ele não estava realizado na universidade, ele continuava sozinho, independente, não faz parte de nada, não faz parte de grupo nenhum, porque ele via tudo como simplório demais, isso não é importante. Não se metia em nada, até nesses grupos coletivistas que a gente vê nas universidades, ele não queria saber de nada disso, enquanto todo mundo estava lá imerso naquela situação. Desculpa. Desculpa de novo. E também o personagem, uma coisa assim que a gente vê, ele teve momentos, até na infância dele, momentos muito fortes, né? Ele foi tirado de casa muito cedo para ir para o internato, aquele momento político muito forte na Irlanda, católico com protestantismo, nacionalista com aquele que consegue viver tranquilo com a Inglaterra mandando neles, uma família que estava falindo, uma família que estava ruindo, eles eram antes unidos, não estavam mais, a troca de colégio, foi muita coisa também na cabeça de uma criança, adolescente. E também tem aquela passagem daquela viagem com o pai dele, que ele meio que achava que o pai estava acima dele como pecador. E ali ele viu que o pai era tão, entre aspas, sujo quanto ele. Então ele foi perdendo até a fé na vida adulta, ou seja, isso não melhora nunca. Eu achei um personagem incrível, incrível mesmo. Como eu falei, eu achei esse personagem mais incrível do que o personagem do Dostoiévski, lá do que a gente leu Recordação da Casa dos Mortos. Esses conflitos que ele tinha, essa coisa de... ele não, em nenhum momento eu percebi ele pensando, será que eu posso conciliar um com o outro? Não. E ao mesmo tempo que ele se afastava da religião, ele não deixava de acreditar nela, ele sempre falava, eu não acredito, mas eu também não desacredito. E ele se tornou independente demais das coisas, assim, ele passou do limite, dele teve um delírio artístico muito grande, e ele começou a se apartar de tudo, da família, igual que ele tem uma parte que ele fala, né, que a Irlanda é uma porca velha que come a própria cria, então ele não era nacionalista como os outros, ele se afasta da família, portanto, não tem mais família, ele também não tem mais religião, então aquela tríade que a gente sempre preza, né, que é pátria, família e Deus, ele já não tinha. Ele afastou isso tudo da vida dele. Ele queria era criar liberdade artística e beber nos grandes literatos o tempo inteiro. E ele sempre fala, a mãe dele tem uma parte que fala, você leu demais, por isso que você está apartando a religião da sua vida. Ele fala, não, pelo contrário, eu li de menos e não entendo nada, eu preciso disso aqui. E tem uma parte que eu estava vendo agora, eu só vi um pedacinho do final da aula do professor Nasser, estava muito, um pedacinho, só que eu... De novo. Cortou de novo, Carolina. Vocês estão me ouvindo? Não, você sim, a Carolina não. Sou eu? Agora Voltou. Voltou. E no final, aquela parte onde ele diz que não vai seguir nada mais, que ele não acredita, como Satanás quando rompe, Lúcifer, né, quando rompe com Deus,
e ele querendo ir embora da Irlanda, tipo, só assim eu vou conseguir criar, e aquela coisa inconclusiva, né? O que aconteceu com ele depois disso tudo? Deixou ali, depois que ele decidiu, vou embora, vou seguir a minha vida artística, ele deixa as últimas coisinhas ali no diário. E o que se deu desse personagem? Até a moça, né, que ele sempre cita, fala muito dessa moça, porém nunca tem nada com ela. E pelo que a gente vê, ele sentiu uma paixão por ela, e forte, né? A ponto dele sempre estar pensando e falando, sentindo ciúme de tudo. Mas nunca teve nada, resolve abandonar tudo, abandona talvez uma paixão que ele pudesse ter, abandona a família, abandona a pátria, abandona a religião e vai buscar essa vida de liberdade artística que ele tanto quis, mas a partir daí só pegando Ulisses para ver. Agora a gente vai ter que pegar o Ulisses. Mas o Ulisses, ele teria que ser uns 2 meses para comentar aquele livro, porque ele é enorme e difícil, né? Teria que ter uns 4 a 5 aulas para falar dele. Mas, pessoal, eu também, é a segunda vez que eu li esse livro, né, agora, e é um clássico, então todo clássico, ele, na releitura, né, apresenta-se de forma distinta, né, vai chamando a atenção para alguns pontos que não chamavam antes, na primeira, né, porque você já não é a mesma pessoa, né, então tem muito isso. Então, vale uma releitura depois, né, daqui a uns anos, que a gente vai ver que é um novo livro, é uma nova situação, mas eu acho o personagem também incrível, e que, não sei talvez assim, pela proximidade dessa coisa do fluxo da consciência, né, ele fica mais próximo a gente consegue entender melhor, né, ou se envolver mais do que como foi o último, né, o da Dostoiévski, que eu esqueci o nome dele aqui agora. Eu também esqueci aqueles nomes, né? É normal, né? Cada nome terrível lá do russo. Enfim, nosso tempo já está acabando outra vez aqui, infelizmente. Eu vou passar para vocês semana que vem. Para quem, eu não sei se vão continuar todos, mas passar o cronograma de leitura, né? Assim, tantas páginas por semana a gente consegue chegar lá no primeiro encontro, lendo tudo tranquilo, para a gente não se perder, né? Eu vou tentar fazer esse programa de leitura e passar o material do nosso primeiro livro, ou, né, da continuação agora, que é Prometeu Acorrentado, né? Então, ele é um livro menor, a gente vai conseguir ler ele a tempo, né? Eu escolhi livros menores agora, assim, clássicos, bons, mas que dê nessa nossa proposta de um mês, né? Para não atrasar mais. E aí eu vou conversando com você. Quando é a primeira aula, Sabrina? Eu nem me inscrevi ainda, tenho que me inscrever. A primeira aula vai ser no final, como sempre, no final de fevereiro, né? Eu vou só olhar aqui no carnaval, então a gente tem que ver essas coisas. Por mim não, né? Porque eu não vou sair de casa, mas por vocês aí, quem vai viajar, então na minha cidade, carnaval foi jogado para maio. Nossa, é mesmo. Bom, mas sim, no meu caso, assim, pelo menos os dias, né, de feriado, eu vou... Aqui no Rio não tá, na capital eu acho que vai ser em abril, e aqui no interior vai ser em maio, não tem carnaval agora no Rio, não. Que bom. Então, a gente vai conversando sobre as datas, mas sempre no finalzinho de fevereiro, né, para dar tempo de ler, mas já comecem a ler, porque fevereiro é um mês bem curtinho, né, então rapidão acaba. E o livro é muito curto também, né, e é muito bom. Então, a gente vai conversando, tá, até semana que vem e nas próximas. Eu agradeço muito os comentários hoje, gostei, todo mundo falou muito. Seu Otávio, apareça mais, não fuja da gente, tá? Sempre que não tiver em plantão, apareça aí nas aulas. Então, fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Bom final de semana. Até a próxima. Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.